Que o Senhor seja sempre o centro de tudo, o foco da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa vida. Tudo, Senhor, seja sempre para o Teu nome. Agora nos toca, Pai, com a Tua palavra. Faça do nosso coração terra boa, Pai amado. Que o Teu Espírito Santo fale com as nossas vidas. Usa, Pai, a Tua palavra, o Teu instrumento, a espada que penetra lá no fundo da nossa alma, junta, medula, que nos conhece tão bem, ó Pai, mas nos confronta com o Teu Evangelho, nos lava pela palavra, nos ajuda, Pai amado, a nos mantermos fiéis a Ti, até o dia que esse dia chegue, até o dia que num piscar de olhos a gente esteja com o Senhor. Não nos deixe, Pai, é o nosso clamor, ser contado entre aqueles que teve o amor esfriado, que se perdeu no caminho, que esqueceu de Ti. Que essa não seja a nossa realidade. Nos abençoa, Pai. Fala conosco. Fala com cada um que está aqui. Nós queremos ouvir a Tua voz. E que a partir disso, essa palavra e essa semente sendo lançada em nosso coração, que ela gere bons frutos. Que nós sejamos plantação do Senhor, carvalhos de justiça, que professam o Teu nome. Que dá o fruto na estação certa, que gera sombra para as outras pessoas, que alimenta pessoas. Seja assim, ó Pai, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Sentem-se, vamos à palavra. Hoje o tema da palavra e dessa nossa incursão pela palavra de Deus é um paradoxo. Cristãos não praticantes. Será que é possível? O que vocês acham? Porque é um paradoxo, né? Os paradoxos, a Bíblia é cheia de paradoxos. Do tipo, enquanto eu estou fraco, então eu sou forte. É dando que se recebe. Isso é um paradoxo. E existe um paradoxo na atualidade, que é o paradoxo do cristão não praticante. Então é quase como uma continuação da última palavra que eu dei aqui, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia e nós vamos ler alguns textos. O primeiro deles está em Atos, no capítulo 11 e no versículo 26. Em Atos 11, 26, a palavra de Deus nos dá cabo do seguinte: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, os nossos irmãos, os primeiros cristãos, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Lembra que alguns domingos atrás eu preguei falando sobre os do caminho? A galera do caminho. Falei assim, quem que são esses aí? São os do caminho. Até então eles eram conhecidos como os do caminho, porque Jesus havia dito que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e eles eram referenciados como os do caminho. Depois que eles foram revestidos de poder no Pentecoste, os discípulos de Jesus Cristo, os nossos irmãos, os primeiros da nossa fé, começaram a viver de um jeito, fazer coisas que era totalmente contracultural, ninguém entendia. Lembra que a palavra de Deus, eles viviam em comunidade, eles vendiam as coisas que eles tinham, eles traziam aos pés dos apóstolos, eles não deixavam ninguém passar necessidade, eles começaram a viver de um jeito diferente, até o ponto que em Antioquia, eles foram denominados de cristãos, que quer dizer pequeno Cristo. Não existe plural de Jesus, não existe Jesuses, é só Jesus. Então eles eram pequenos Jesus, eles eram pessoas que andavam conforme o que eles tinham aprendido e vivido de Jesus Cristo direto. Anos se passaram, milhares de anos se passaram e cá estamos nós. Nós herdamos o título dos nossos irmãos, de cristãos. Mas a pergunta que fica é, será que a gente ainda pratica as mesmas obras? Será que a gente ainda pode ser dito cristãos como eram os cristãos? E aí eu quero ler outro texto com você, e esse é mais provocador, que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21.
Mateus 7, 21 é um soco no estômago. Jesus diz o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Triste, né? Eu queria falar, e para a gente refletir hoje, se nós somos cristãos na essência, ou se nós entramos numa linha e num caminho onde nós podemos ser considerados o paradoxo da atualidade, que são cristãos não praticantes. Não sei se você sabe, mas as pesquisas de censo do IBGE dão conta que no Brasil hoje nós somos cerca de 80% de cristãos. Não estou falando de evangélico, estou falando dos cristãos. Entra nessa conta católicos, evangélicos, até espíritas que se dizem cristãos. Nós chegamos a 80% da população do Brasil. Você já imaginou se nós tivéssemos 80% dos moradores e habitantes do Brasil agindo como Jesus agiu, ou agindo como os nossos irmãos no início da igreja agiram? Vocês acham que a gente viveria no país que a gente vive hoje ou não? Sem dúvida não. Sem dúvida nós não viveríamos nesse país que a gente vive se 80% daqueles que se dizem cristãos fossem os mesmos cristãos da época do início da Bíblia. E isso então nos dá cabo e prova que existem cristãos não praticantes. E primeiro eu queria dizer para vocês como se constrói um cristão não praticante. A primeira base, a primeira sustentação de um cristão não praticante é a tradição. E aí nós temos que ter um cuidado todo especial, porque Jesus já tinha falado, né? Deus já tinha falado através da sua palavra, usando Pedro na epístola dele, ele diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos pais de vocês. E nós que somos cristãos, vamos testar se a gente é cristão mesmo, mas nós que nos dizemos cristãos, nós temos um grande desafio com os nossos filhos, em primeiro lugar, que é o cuidado de nós não criarmos cristãos não praticantes dentro de casa. E como é que acontece isso? Porque a religião pode tomar o lugar do cristianismo. E como é que isso acontece? Bom, aconteceu lá em casa. O João é pequeno, ele nasce num lar que é de cristãos. Essa galera ora antes das refeições, lê a Bíblia, vem ao culto todo domingo, tira ele da cama domingão de manhã, fala: não, tem que ir para a igreja. Você vai para a igreja. Daí ele chega aqui, tem o MAP Kids, aí ele se envolve com o MAP Kids, depois tem o MAP Adolescentes, depois tem o MAP Jovens, depois tem oração de homens, depois tem retiro, e ele é criado numa tradição religiosa que diz para ele que ser cristão é ir à igreja todo domingo, é participar dos grupos, é ajudar na igreja, e ele vai crescendo nessa lógica. Isso não é cristianismo. Nós temos hoje várias pessoas dentro da igreja que se acostumaram com a religião, mas nunca tiveram um encontro genuíno e transformador com Jesus Cristo. E essas pessoas cresceram, ficaram homens, adultos, mulheres, mas nunca tiveram um encontro real e genuíno com Jesus Cristo. E nós temos que ter cuidado, porque a gente pode ter filhos de pastores, filhos de membros da comunidade, que foram crescendo dentro da igreja, que vivem a igreja, mas que não são cristãos.
Por quê? Porque não tem noção de que são carentes da graça de Jesus Cristo. A primeira coisa que faz com que uma pessoa se transforme em cristão é ela se arrepender, olhar para a cruz de Cristo e entender que ela é pecadora, carente da graça de Jesus Cristo, e que a única forma de regeneração e de resgate é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E isso não é imposto por tradição. É por isso que tem altas taxas de pessoas que são desviadas, mas aqui entre nós, eu vou dizer para você que uma boa parte de filhos de cristão, eles não são desviados. Na verdade, eles nunca se converteram. E dependendo da tradição que é imposta sobre esse menino, sobre essa menina, sobre esse jovem, sobre essa jovem, ainda facilita o fato dele deixar a igreja. Porque cristianismo é o movimento criado a partir de Jesus Cristo. Agora, quando você enxerga o evangelho como religião e religiosidade, em alguns casos isso afasta os nossos filhos. E aqui eu e você temos uma incumbência importantíssima de pregar o verdadeiro evangelho aos nossos filhos. E como a gente faz isso em primeiro lugar? O motivo que nos traz até aqui. Porque se você vem para a igreja e a imagem que você coloca de Deus para o seu filho é o Deus que vai te dar coisas aqui nessa terra, nós estamos indo na igreja porque nós precisamos de uma casa nova. Nós estamos indo na igreja, filho, porque o papai está desempregado. Nós estamos indo na igreja porque a mamãe está doente e nós precisamos de cura. Aí imagine que o teu filho vai ter na cabeça que Deus serve para dar a casa para ele, o carro para ele, para curar a mamãe. Aí imagine que ele está numa fase de vida que ele tem o carro, tem a casa e está com saúde. Para que ele vai vir aqui? Não preciso vir. O meu pai ia porque ele precisava das coisas, eu não preciso. Meu pai, minha mãe ia porque era doente, eu não sou doente. E aí você transfere por tradição um cristianismo que não tem nada a ver com o cristianismo original e com o evangelho de Jesus Cristo. Temos que ter um cuidado absurdo com isso. Se você não fala para o seu filho que você vem à igreja para louvar aquele que resgatou a sua vida, que perdoou os seus pecados e que lhe garantiu a salvação através da regeneração no sangue de Jesus Cristo, você corre o risco de estar criando dentro da sua casa um cristão não praticante. Que Deus nos livre da tradição, que Deus nos dê uma fé genuína e viva no evangelho, que os nossos filhos encontrem em nós pecadores alcançados pela graça. Aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. O nosso motivo de culto e adoração nessa igreja é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós buscamos o reino de Deus e as demais coisas Ele vai dar no tempo dEle, do jeito dEle, conforme o nosso coração e fé. Então a tradição é um perigo e forma cristãos não praticantes. Outra coisa que é variável disso, que é concomitante a isso, que é o evangelho de normas e regras. Cristãos não praticantes acreditam que o evangelho é um compêndio de pode e não pode. Você é cristão só? Porque eu posso isso e não posso aquilo, e o que eu não posso eu não faço, e o que eu posso eu faço. É que nem aquele tiozinho do meme, né? Eu estou inventando um negócio novo agora, de ser evangélico. Pensa numa coisa difícil. Não pode nada. Pode isso, não pode aquilo, e se bobeou, você vai para o inferno. É difícil. Essa é a realidade. Você transfere uma lógica de norma e regra. E olha o que Paulo diz a Timóteo sobre isso. Ele fala assim, ó: sabe, Timóteo, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e ele termina, tendo aparência de piedade. É aquele cidadão que ele,
Como está, meu querido irmão? E veste, e fala, e tudo. E a aparência e a casca é da santidade em pessoa. Só que por trás é tudo isso que Paulo falou. É um cristão nominal, mas não é um cristão de essência. Não faz nada do que o Evangelho de Jesus Cristo disse para ser feito. Não segue o Evangelho, mas paga de piedoso. Tem aparência de piedade, mas não sabe o efeito que a piedade verdadeira causa na vida de uma pessoa. Isso é um perigo. Isso quer dizer que é nominal. Não é essência. É a mesma coisa que eu dizer, cara, eu acho que eu vou ser bombeiro agora. Eu acho que eu gostei, eu gosto. Eu sou um fã dos bombeiros. O que eu vou fazer? Vou comprar uma farda. Aí eu compro uma farda de bombeiro e ando pela rua. E as pessoas, lá vai um bombeiro, lá o bombeiro. Nunca apagou um incêndio, nunca salvou ninguém na vida, não consegue fazer uma flexão, nenhuma barra, não corre, não faz nada, mas está com a roupa de bombeiro. E pior, tem gente que acredita que é bombeiro. Pior, tem gente que vai chamar esse bombeiro para salvar ele quando a casa estiver pegando fogo. Cristão não praticante, é a mesma coisa que você chegar no corpo de bombeiro e falar, eu posso ser um bombeiro não praticante? O que você quer? Eu só quero comprar a farda, tem aí para vender? O cara vai falar para você, não é assim, amigo. Para usar essa farda aqui, para usar esse referencial, tem anos de dedicação. E outra, o bombeiro quando é chamado, entrega a sua vida em favor da causa. Não, eu não quero isso aí, eu só quero a farda. Isso é a aparência da piedade. Cristão não praticante. Cristão que veste a roupa de cristão, no jeito, na forma, na norma, no pode, não pode, no bebe, não faz, não faz, mas que na essência não tem nada de evangelho. E aí nós vamos para a essência do termo. E a essência do termo do não praticante é aquele que não pratica mesmo. Que não lê a Bíblia, que não ora, que não participa de comunidade e o principal, que não demonstra fruto algum do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, eu fui checar de novo, a Lifeway Research, que é um órgão de pesquisa cristã, eles dão conta que hoje, daqueles que se dizem cristãos, 60% nunca leram a Bíblia. Você acredita num negócio desse? 60% das pessoas, e essa é uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Se é 60% nos Estados Unidos, que tem um nível cultural melhor do que o nosso, eu fico imaginando qual que é o percentual dos cristãos brasileiros que nunca leram a Bíblia. Isso vira motivo de chacota. Nós estávamos aqui numa reunião com os voluntários, e eu trouxe um vídeo para passar aqui de um comediante, que viralizou algum tempo atrás, tirando sarro disso. Porque ele falou, eu falei para o meu amigo, mas você é cristão? Ele falou, eu sou cristão. Você acredita que teve um homem que veio, morreu, ressuscitou, que vai voltar e que vai te salvar? Ele, eu acredito. E onde que está escrito isso? Ele está num livro chamado a Bíblia, beleza. E você já leu esse livro? Não. Daí eu falei, mas como isso? Eu falei, não, eu vou domingo num lugar lá que tem um cara que só fala o creme de la creme para a gente. Não lê a Bíblia. E não é à toa que hoje proliferam cristãos não praticantes. Porque o cristão que não pratica o Evangelho, não lê a Bíblia, ele é presa fácil para qualquer um desses piedosos que se vestem com uma capa e dizem qualquer asneira, qualquer besteira, qualquer heresia, e as pessoas saem fazendo como se fossem a salvação da vida deles. Tem coisa tão ridícula, de básica, que é pregado hoje, que é antagônica ao que diz a Bíblia. Ou seja, a Bíblia diz que é ir para cá. O cidadão vai lá e prega dizendo que é ir para cá. É antagônico. É tipo branco e preto. É frio e quente. E os cristãos não praticantes, porque não praticam o cristianismo, seguem. Cegos guiando cegos. Pessoas que estão perdendo sua vida acreditando que estão fazendo alguma coisa boa. Não ler a Bíblia, olha, isso virou escárnio. E pasmem vocês,
Como se não bastassem 60%, 80% nunca terem lido a Bíblia, quando eles perguntaram se há intenção de ler, a resposta é: não estou pensando não. Por quê? Porque Deus é bom, Deus vai perdoar, no final tudo vai dar certo, entendeu? Eu não preciso praticar nada, no final Deus vai dar amor, tranquilidade, e é assim que a vida segue. Como é que a gente pode lidar com alguém que fala que é, mas não é? Você já pensou? Você imaginou? Imagine o seguinte, que você vai fazer, você está com um problema no seu cérebro. Foi identificado um problema no seu cérebro. E você vai lá no médico, num neurocirurgião. Porque o cara vai abrir seu crânio, vai entrar lá com as coisas, vai mexer no seu cérebro. Aí você chega para ele lá e fala assim: e aí, como é que você se formou neurocirurgião? Fala assim: eu não li nada não, eu achei bom o termo, eu achei que era legal ser, eu estou sendo. Daí você entrega a sua vida a essa pessoa para cuidar do seu cérebro. As pessoas estão fazendo isso com a vida espiritual delas. Elas estão seguindo cegos, que pregam coisas antagônicas à Bíblia, mas os cristãos não praticantes que não leem a Bíblia seguem essa vida. Nós fomos confrontados com a palavra de domingo passado sobre oração. Cristão do nome Pequeno Cristo são aqueles que parecem com Jesus Cristo. Você não consegue ser parecido com alguém se você não tem relacionamento com essa pessoa. E o inverso é verdadeiro. Quanto mais relacionamento você tem com uma pessoa, você começa a parecer com a outra pessoa. Você começa a ter os trejeitos da outra pessoa. Você começa a imitar sem querer, mimeticamente você começa a imitar a fala. Você começa a gostar das mesmas coisas, você começa a participar de coisas, porque você convive tanto com uma outra pessoa. Já aconteceu com você? Você, agora você falou igual fulano de tal. Eu falo, mas também, né? É unha e carne, fica ali, não tem como. Cristãos praticantes parecem com Jesus Cristo. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Para mim é inconcebível, eu não consigo conceber uma pessoa que fala que tem vida de oração e que é mal encarado, é ranzinza, é rabugento, é iracundo ou iracunda. Não bate para mim. Como é que pode ser uma pessoa que diz que é de oração e é desse jeito? Quem que está com ela no quarto lá, quando vai e fecha a porta e fica no silêncio lá? Quem que está? Deve ser uma pessoa iracunda, né? Mal criada, mal-humorada, que fica lá com ele no quarto, porque sai daquele jeito. Não é possível isso. Como é que você pode ser cristão sem viver em comunidade? Outra lógica que os cristãos não praticantes adotaram. Agora, não, eu sou a igreja, lá em casa é a igreja, não preciso de mais ninguém. Os nossos irmãos cristãos originais, foi o contrário. Eles viviam em comunidade, congregavam, ajudavam uns aos outros, se importavam. Como é que você pode dizer que é cristão na essência se não há uma comunidade ao teu redor, se você não se preocupa com ninguém, se não há ninguém na tua conta para prestar conta, se você não presta conta para ninguém, não recebe a conta do outro? E isso é um cristão não praticante. Outro ponto. Tem o cristão não praticante, é aquele que ele escolhe a parte do evangelho que ele quer. Fala assim, essa parte aqui é boa, essa aqui eu gostei. Fala assim, essa aqui eu já não curto muito, essa aí eu não quero. O cristão não praticante, ele cria o que a gente chama de evangelho à la carte. Ele cria o evangelho dele. E olha só, eu vou ler para vocês, eu recomendo vocês escutarem um podcast do Café Filosófico, sobre uma aula de cristianismo à la carte que foi feita por um ateu. O Leandro Carnal, que é historiador, ele tem um podcast no Café Filosófico que ele fala sobre a fé líquida. Um ateu falando sobre ao que foi traduzido o evangelho hoje, o cristianismo. E eu separei um texto dele, uma fala dele, sobre o evangelho à la carte, o que ele chama de fé líquida. E ele diz o seguinte, abre aspas para o senhor Carnal: se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que o meu candidato vença as eleições, Deus está do meu lado. Se eu quero que os meus inimigos pereçam, Deus me abençoa. Deus sempre quer o que eu quero.
Deus nunca me contraria e Deus nunca pensa diferente de mim. Ele nunca realiza o pedido feito pelo Filho dele na oração do Pai Nosso, que é: Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ao contrário disso, ele sempre realiza o meu pedido, que é: Pai, seja feita como eu quero, assim na terra como no céu. Ele sempre apoia a minha vontade. E o carnal termina dizendo o seguinte: essa categoria de Deus mereceria o título de amigo imaginário. O cristão não praticante hoje, ele cria o Deus dele. Ele cria o Deus à la carte. Ele cria o Deus provedor, que é o Deus, é só esse que ele tem. Ele fala assim: não, Deus, sou cabeça, não sou cauda, onde eu pisar vai ser abençoado, eu vou abrir um negócio aqui, vai prosperar, e é o Deus provedor, esse é o Deus dele. Tem outro que é o Deus general, esse aí a vida dele é de sofrimento, porque ele não pode fazer nada na vida que Deus vai castigar, é o tiozinho lá. Não dá para ser evangélico, porque é difícil, não pode fazer nada, você vai para o inferno. Tem o Deus provedor, tem o Deus amoroso, o Deus da super graça hoje, que você pode viver a vida do jeito que você quiser, porque Deus é amor, Deus é carinho, Deus vai passar pano para tudo, não vai ter problema, vai todo mundo para o céu. Esse é um Deus bom, dá para esse aqui, eu acho que é o melhor que tem, porque esse Deus aqui não incomoda muito. Se você juntar o Deus amoroso com o Deus provedor, aí, meu amigo, aí a tua vida ficou uma beleza mesmo, porque você não precisa fazer nada e Deus ainda faz tudo por você, é o gênio da lâmpada. Agora tem o Deus coach, que é o Deus que te ajuda a prosperar na vida e de dentro, e sabe, buscar essa sua força e ser a sua melhor versão, entregar tudo, você tem o Deus que você quiser. O cristão não praticante, ele escolhe o evangelho que melhor cabe para ele. É engraçado que no passado, nesse tempo, o que Jesus falou é que as pessoas mais se afastavam do evangelho do que vinham, porque quando elas vinham até o evangelho e até a luz do evangelho, a luz mostrava o que tinha de ruim nelas. Eles eram confrontados com a verdade do evangelho. E da mesma forma que eles eram confrontados com o seu pecado, eles eram resgatados pela graça salvadora de Jesus Cristo, mas jamais se escondiam. É o publicano e o fariseu. É aquele que vem até Jesus Cristo e diz: Senhor, eu não tenho nem como olhar para cima para render graças pelo Senhor. Miserável homem que eu sou. E esse volta justificado. O cristão praticante é aquele que pratica a obra do evangelho e que aceita a graça salvadora de Jesus Cristo. Mas o evangelho à la carte hoje, ele tem guarida. Você acha o lugar ideal para você cultuar o Deus que você criou. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, também diz o seguinte: Timóteo, vai vir o tempo que as pessoas não vão mais suportar a mensagem. Olha o que ele diz: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade. Se você tem mídia social aí, eu garanto que a tua mídia social está amontoada de doutores da fé, de doutores que vão pregar o evangelho que você quiser. Como o carnal disse aqui: se eu quero prosperidade, eu vou achar onde tem o Deus da prosperidade. Se eu quero o Deus da manifestação política que vai transformar o país, eu vou achar a igreja que vai pregar isso. Se eu estou com um problema em casa e eu preciso, vou achar lá aquele que vai resolver o meu problema. As pessoas vão para a igreja como se fossem a um supermercado. É o evangelho à la carte. Só que esses não são os cristãos, esses são os cristãos não praticantes. O paradoxo da nossa atualidade. Outro, o cristão não praticante, ele é guiado não pelo evangelho, mas pela cultura do tempo que ele vive.
A palavra de Deus diz que Deus, ou nosso Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra é conservada. Aquilo que eu disse vai ser mantido. O Evangelho não está sujeito ao tempo e à cultura que a gente vive. Nós vivemos numa época totalmente diferente dos nossos avós e pais, mas o Evangelho continua sendo o mesmo e nós temos que conservar a sã doutrina, a sã palavra de Jesus Cristo. Não é porque o mundo mudou que nós vamos mudar a Bíblia. É claro que há diferentes aplicações dentro do contexto, mas a palavra de Deus se mantém. E nós fomos evoluindo conforme a cultura. E a gente começou, eu ministrei algum tempo atrás, dos problemas que o triunfalismo trouxe para nós. Eu sou uma geração oriunda do triunfalismo, do Deus que resolve os nossos problemas. Você não precisa fazer nada, Deus vai fazer para você. E aí nós não estudamos, não nos preparamos, porque a gente ficou esperando Deus para resolver os problemas. O triunfalismo foi embora, daí veio a prosperidade. Aí a prosperidade, assim, a marca de Deus é você ser bonito, rico, famoso, próspero e abdômen tanquinho. Essa é a marca de Deus na vida da pessoa. Nós somos para a prosperidade. Agora é uma guerra de prosperidade, né? Porque a galera veio prosperidade com ostentação ainda. Pior coisa, cara, onde é que a Bíblia está? Onde é que está na Bíblia isso, meu Deus do céu? Jesus e a palavra de Deus é totalmente diferente. A palavra de Deus se acomodem às coisas simples. Tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo onde morar, se deem por satisfeitos, porque o que vocês acumulam nessa terra não tem valor nenhum. Busquem tesouros aonde realmente importa. Mas aí não, veio a prosperidade. A prosperidade depois veio para o teologia coaching. Já falamos aqui sobre isso também. Não existe mais pregação do Evangelho, existe palestra motivacional. Não tem Jesus Cristo, não tem cruz, não tem redenção, não tem confronto do pecado, não tem graça salvadora. Você não sabe se você está no culto ou se você está numa palestra. E quando você vai para uma palestra, você não sabe se está na palestra ou se está num culto. Porque misturou tudo. E agora a gente está saindo, falei aqui no domingo passado, da cultura coach para a cultura do entretenimento. Aí você não sabe se você está num show ou se você está num culto. Ou você não sabe se você está num culto ou se está num show. Você sabe qual que é o próximo passo? A teologia da libertinagem. Está para vir, já está acontecendo. É a teologia da libertinagem. E você sabe qual que é a estratégia? É uma estratégia demoníaca e diabólica. Porque o diabo, ele não está preocupado em destruir, nem combater o Evangelho, porque ele não consegue. Sabe o que ele faz? Ele desfigura o Evangelho. Ele sabe que se ele entrar e falar assim, não, mas eu vou acabar com o Evangelho. Não, já se viu, ele vai lá, pouquinho a pouquinho, e daqui a pouco o Evangelho que era esse aqui não existe mais. E tem milhares e milhões de cristãos não praticantes, seguindo um Evangelho que não existe, que não está na Bíblia. Mas eles nem vão saber, porque eles não leem a Bíblia, eles não sabem o que está escrito lá. E assim caminha a humanidade. A lógica é a desfiguração do Evangelho. É por isso que a gente chama de cristão não praticante. Quais são os problemas com isso? E se eu tiver esse problema, quando eu estava trabalhando nessa mensagem, eu falei, Senhor, me livra disso. Me livra de ser um cristão não praticante. Porque há um perigo nisso. Primeiro risco de uma pessoa que é um cristão não praticante. Ilusão de salvação. Porque o que a palavra de Deus diz aqui, Jesus dizendo a Mateus, ele diz o seguinte, vou ler de novo para vocês. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E ele diz, naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, daí nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro. E a resposta de Jesus é, nunca vos conheci.
Você já pensou que desgraça isso? Você já deve ter passado dessa situação, né? Tem uma pessoa que você conhece. Daí você chega todo, como é que você está? Daí a pessoa fica assim, e aí, tudo bem? Já passou por isso ou não? Daí você conhece a pessoa e a pessoa não lembra de você. Aí ela fica, querido, como é que você está? E o povo lá? Falei, pois tá bem. Fica aquele climão. Você já pensou esse climão na eternidade? No tribunal? Você já pensou que climão? Você chegou lá e falou assim, Jesus, daí Jesus fala, não lembra de mim, Senhor? Não lembra aqueles cultão que a gente fazia? Daí Jesus fala assim, então, desculpa, não conheço. Brincadeiras à parte, você já pensou que desgraça? Que desgraça você gastar sua vida numa coisa errada. Porque essas pessoas dedicam tempo. Tem cristão não praticante que dedica tempo a viver esse cristianismo que não existe, a esse evangelho que não existe. Que desgraça vai ser chegar diante de Jesus e eu me coloco humildemente pedindo perdão para Deus. Se algum dia eu fui ou vou ser cristão não praticante, me perdoe, Pai. O contrário disso é o testemunho do próprio Jesus. Você já pensou que graça é isso? Você já pensou o inverso? Você ser recebido na glória e ouvir o testemunho de Jesus diante de Deus? Pai, esse aqui é o fulano de tal. Viveu integramente. Deu cabo da fé, foi testemunha nossa, Pai. Que glória será isso? Que graça será? Agora imagine a desgraça de quem vive um cristianismo que não existe, um evangelho que não existe, e está iludido na salvação. Como se não parasse aí, tem um outro problema. O mau testemunho e o escândalo para o verdadeiro evangelho. Porque nós não contabilizamos aquelas pessoas que se afastam de Jesus, porque olham na vida de cristãos que se dizem cristãos e que de cristãos não tem nada. Eu sou constantemente indagado por pessoas que não são cristãs, que me perguntam, Adeildo, onde é que está isso na Bíblia? E aí eu tenho que dizer para essas pessoas, não está. E daí ele fala assim, mas não é uma igreja? Não serve ao Deus que você... Pois é. E isso aí que eles estão fazendo não está na Bíblia? Não está. Aí a pergunta, mas por que o povo vai lá? Então, eles não leem a Bíblia. Cara, a palavra de Deus, Jesus dizendo no Sermão do Monte, diz que o sal, quando perde o sabor, só tem uma serventia: ser pisado pelos homens. O sal, quando perde a sua função, ele só tem um caminho: escárnio, chacota, piada. Porque vira piada. É o que a gente está vivendo hoje. E olha o que Jesus diz. Mas, Mateus 18,6, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que pendurasse ao pescoço um mó de azeite, uma pedra, e se jogasse no mar. Ai do mundo por causa dos seus escândalos. É mister que venham os escândalos, mas ai daquele por qual o escândalo vem. Porque vocês já ouviram essa frase? Eu e você, talvez sejamos a única pregação que o mundo escuta. A única Bíblia que o mundo lê. E se você prega e vive um cristianismo em desconformidade com a palavra de Deus, você presta um desserviço ao reino. Porque você afasta as pessoas que deveriam ser salvos da salvação. É Jesus confrontando os fariseus, raça de víboras, sepulcros caiados. Vocês não entram no reino dos céus e ainda impedem aqueles que deveriam chegar e lá.
As prostitutas chegam no reino antes de vocês. Jesus ficou irado com essa corja, porque eram os maiorais, era a capa da santidade, mas a vida era rota, era podre, era um sepulcro caiado. E essas pessoas afastam pessoas do reino de Deus. A nossa vida, pelo contrário, tem que ser como a de Jesus, que atraía os pecadores para a salvação graciosa. A palavra de Deus diz que Jesus andava pelos caminhos e os pecadores o acompanhavam. Aqueles a quem Deus dizia contra o pecado, os amava de tal forma que fazia com que eles tinham prazer de estar com Jesus Cristo. O olhar redentor de Jesus Cristo, o olhar salvador de Jesus Cristo, atrai. A graça salvadora de Jesus Cristo atrai, o escândalo repulsa, joga longe. Pessoas que têm o ouvido, fechado, porque toda vez que você fala de igreja, Bíblia, evangélico, ele, onde já se viu? Coisa de louco isso. Porque nós estamos dando mau testemunho da nossa fé. E é realidade isso que tem cristãos não praticantes, porque Jesus conviveu com um. Judas viveu no meio da galera, fazia parte da galera, estava no meio, só que de cristianismo e de conversão não havia nenhuma. Mas o que nós precisamos fazer? Na verdade era melhor que nem chamasse cristão. Tem uma história que é reputada a Alexandre o Grande, que diz que certa vez pegaram um soldado roubando no meio das tropas. E você sabe que é castigo de morte, né? Nenhum soldado rouba nada do outro. Vi uma história certa vez que isso é código da guerra, código do pelotão. Que tem lá um soldado que cuidou bem dos coturnos, tem 2 coturnos. E tem um outro que está andando descalço, porque o coturno dele ele não tratou bem, e fala, ele não pode pegar do outro se o outro não der para ele. Ninguém mandou você não cuidar bem do teu coturno, você ande descalço agora. Agora se o outro for piedoso, caridoso e doar, beleza, roubar jamais. Porque no meio da tropa, roubou, na época lá era forca. E diz que esse soldado chega até Alexandre, os caras trazem ele e fala assim, estava roubando, imperador. Daí ele chega para o rapaz e pergunta, qual que é o seu nome? E o rapaz responde, é Alexandre. Daí ele falou, então a primeira coisa que a gente vai ter que consertar aqui, ou você muda de vida, ou você muda de nome. E o recado para os cristãos não praticantes deveria ser o seguinte, ou você muda de vida, ou você muda de nome. Pare de dizer que você é cristão. Pare de colar adesivo no carro. Pare de ser bandeiroso nas mídias sociais. Porque se você não vive a verdadeira essência do Evangelho de Jesus Cristo, você conduz e pode estar sendo conduzido à perdição eterna e conduzindo outros com você. Mas o que nós temos que fazer? E é o que eu fiz. Porque eu não estou pagando de santarrão. Que não tem pastor super santo, não tem nada disso. O nosso pastor é Jesus Cristo. Aqui somos todos pecadores carentes da graça de Jesus. Todo santo dia, nos ajoelhando e pedindo perdão. São as misericórdias do nosso Deus que fazem com que eu e você não sejamos consumidos todo santo dia. E nós agradecemos a Deus. Primeira coisa que nós temos que fazer, e eu fiz, arrepender. Nos arrepender. A palavra de Deus, escrita em Apocalipse, diz o seguinte, o anjo, falando ao anjo da igreja em Éfeso, tenho, porém, contra você, que você deixou o primeiro amor. Lembra, então, onde você caiu. Arrependa, se arrependa, e volte a praticar as primeiras obras. A primeira coisa que eu fiz preparando essa mensagem é pedir perdão a Deus. Lá na oração no quarto é, perdão, Pai, porque eu já devo ter me portado como cristão não praticante muitas vezes. Então me perdoa,
Me dá de novo aquele coração que eu tinha quando eu voltei para os teus caminhos. Quando eu me alegrava pela tua presença. Quando o Senhor era tão vivo em mim. A despeito de liturgia. Perdão, Pai. Perdão porque às vezes eu me vejo no meio dessa cultura, tentando embalar o Senhor para o Deus que eu quero. Querendo que o Senhor faça a minha vontade. Me perdoa pelas minhas meninices. Me perdoa, Pai. Porque às vezes é mais forte do que eu. Então a minha oração foi de perdão e arrependimento. Segunda coisa, de que nós pregamos tanto aqui no mapa. Espírito Santo me governa. João 16:7, Jesus dizendo aos discípulos, diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vocês, mas quando eu for, eu vou enviá-lo, e quando ele vier, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis ali, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. A segunda oração, depois de arrependimento, é pedir para o Espírito Santo nos encher. Porque a gente só consegue ser cristão e testemunha de Jesus Cristo se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso sensor. O Espírito Santo é aquele que você ouve alguma coisa, você fala, cara, isso aí não é de Deus, não é possível. O Espírito Santo é aquele que diz assim, cara, você está no lugar errado, não é aí. O Espírito Santo é aquele que diz para você, é pecado, filho. Não é ficar mandando mensaginha para o pastor, pode ou não pode, pastor. Quando você é cheio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que diz para você, é sério. É sério que você vai fazer isso, filho? Filha, é sério que você está entrando nisso? Não. E por último, aceitar o discipulado de Jesus Cristo. Crescer em sabedoria, estatura e graça. Até o dia que eu e você alcancemos estatura de varão e de varoas perfeitos e perfeitas. E aí nisso, eu sempre me lembro do epitáfio da Ruth Graham, que ao ser enterrada, ela pediu que deixassem na lápide dela: fim da construção. Obrigado por sua paciência, Deus. Os cristãos praticantes aguardam esse dia. Até lá, a gente só vive um evangelho, o de Jesus Cristo. E a gente só acredita em uma palavra, a de Deus. Se coloque em pé. Se essa palavra te tocou hoje, você que está aqui ou alguém que está nos assistindo, eu te convido a fazer essa oração. Arrependimento e perdão. Pedido do Espírito Santo. E entrega total de vida. Senhor, eu te peço perdão, Pai. Eu me arrependo por todas as vezes que fui cristão só de nome, Pai, mas não de prática. Eu me arrependo e peço que o Senhor me perdoe e me faça voltar ao meu primeiro amor por Ti. Quando o desejo de ler a Bíblia, de orar, de estar com o Senhor era tão grande e maravilhoso que era tudo que eu queria. Me perdoa, Pai. Eu me arrependo. Espírito Santo, eu te imploro, Espírito Santo, faz morada no meu coração. É meio bagunçado, Pai. Eu tenho problemas, tenho falhas, mas entre e dá jeito na minha casa, Pai. Dá jeito no meu coração, na minha alma e na minha vida. Toma controle da minha vida, Senhor. Espírito Santo, a minha vida é Tua. Que seja sempre a Tua vontade e não a minha. E mais uma vez eu entrego a minha vida ao Senhor.
tudo que tenho e sou é do Senhor, e que prevaleça a tua vontade, o teu evangelho, a tua palavra somente, até o dia que a construção acabe, até o dia que a gente volte para o céu, para casa, e que o Senhor nos reconheça, Pai. Amém, amém, aleluia.